E aí, galera? E aí, meu povo? Tudo bem, meu aluno? Tudo bem, minha aluna? Sejam bem-vindos, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Pela 10ª vez já sejam bem-vindos ao nosso curso de questões CESP, ao nosso curso de questões de informática da CESP, da Banca Sebrasp aqui, que visa os concursos neste ano de 2024 e até mesmo nos anos que virão, porque esse curso ele vai ficar aqui disponível para você e vai servir com certeza em 2025, 2026 e nas jornadas que vão vir. Aqui a gente está fazendo, mirando com cuidado ali para o concurso do TSE, né? O TSE unificado, mas que também vai servir para INSS e qualquer outra jornada que possa acontecer, né? E tendo a CESP pela frente, esse curso vai ser útil aqui para você então, tá bom? Bom, e aqui o professor traz nossa 10ª aula, nosso 10º encontro. Já foram 10 aulas, hoje eu já estava contabilizando. Pessoal, já passamos de mais de 7 horas de conteúdo aqui para vocês, mais de 130 questões já feitas. Estamos aqui nessa reta final, estamos aqui nessa reta de decisão, mas essa ainda não é a última aula, só para deixar claro, tá? Essa aula aqui ainda não é a última, eu estou preparando algumas surpresas para a aula final aqui para vocês, que inclusive vai ter até mesmo uma aula ao vivo com a participação de vocês aqui e tudo mais, vai ser muito bacana. Mas hoje ainda temos coisas para ver, coisas para aprender. Hoje vai ser a segunda aula na qual nós vamos debater sobre editores de planilhas. A aula 9 já foi sobre isso. E agora a aula 10 também será. Também é um assunto que, assim como foi lá com segurança da informação, é um assunto que o professor entende a necessidade da gente poder ver com calma acerca dos detalhes que a banca também trabalha aqui a respeito tanto do Excel quanto do Calc, né? Então hoje é a aula 10ª, mas a aula número 2, com relação ao tema editores de planilhas. Então, tá certo? E hoje nós vamos iniciar a partir da questão 136. Nós já resolvemos 135 questões. Hoje vamos para 136, nosso curso, nosso projeto está se aproximando da conclusão apoteótica aqui. Galera, eu estou muito feliz mesmo, muito orgulhoso de ter caminhado aqui no YouTube com vocês, muito feliz com os comentários que a galera tem colocado aí, muito feliz mesmo. E aí, vamos deixar aquele aviso de praxe de todas as aulas, né? Eu conto muito com o seu like aqui, tá bom? Ele é importante aqui para que a gente continue a produzir esse tipo de conteúdo, algo para você muito simples, mas que vale muito aqui no YouTube para o professor, ajuda muito, muito mais do que você imagina, tá bom? Conto com o seu like, conto com você que não é inscrito, poder também se inscrever aqui no canal, tá? E seguir o professor aqui no Instagram, ó, Lucas Costa Informática, aqui embaixo. E o mais importante, você participar da nossa turma lá no grupo do WhatsApp que recebe os conteúdos do professor Lucas, né? Eu falei já nos outros vídeos e reforço aqui. A nossa turma lá no WhatsApp recebe os materiais de apoio com as questões, material tudo por escrito já. Tá achando que é só o vídeo? Não, tem material escrito também, as questões por escrito, com espaço para anotações, tudo bem bacaninha. Eu entrego tudo isso lá para a galera do nosso grupo do WhatsApp. É um grupo fechado, não é um grupo de bate-papo geral, não. É um grupo que só eu fico postando conteúdos lá. Então não vai ficar, né, atazanando o seu WhatsApp lá, tomando memória do seu celular. Isso não vai acontecer, tá bom? Entre lá, você vai ter acesso ao material de apoio e as novidades que o professor Lucas vai lançar aí também nas próximas semanas, nos próximos tempos aí, tá certo? E, naturalmente, quando você sentir que tem alguma questão que lhe é estranha, que lhe é confuso, nossa, eu não sabia que tinha isso no Excel, eu preciso aprender isso. E tiver a dúvida se o professor tem aulas teóricas também, entre em contato com o professor. Professor, você tem as aulas teóricas, você tem o curso aqui onde você explica na teoria os elementos aqui do Excel que caíram, que eu preciso saber, e eu com muito prazer vou te responder lá também, tá bom? Podemos ir então, pessoal? Podemos começar aqui pelas questões que regem essa nossa 10ª aula? E a gente vai começar aqui pela. Já pegou seu material de apoio lá? Já está tudo certinho? Já imprimiu? Já está em condição de fazer as anotações? Belezinha? A gente vai começar aqui então pela questão 136 a partir de agora, ok? Vamos nessa! Lá vai! Olha lá, 136. E aqui a gente vai ter uma questão a respeito de uma fórmula clássica
E tradicionalíssimo aqui no Excel, nós vamos nos deparar com a fórmula, com a função C. Lá em 2023, a CESP fez essa pergunta para o Cefim de Fortaleza. Considerando a figura, né, que representa a parte de uma planilha aqui do Excel, essa fórmula aí, ó, C A5 maior que B5, ponto, vírgula, C5, ponto, vírgula, B3. Se essa fórmula for inserida na célula B9, ela produzirá 55 como resultado. Então essa fórmula, basicamente o Excel está perguntando aqui para nós. Essa fórmula aí, ela dá 55. E aí, gente? Lembrando que você tem sempre a possibilidade de, com muita calma, com muito cuidado, analisar aqui a questão pausando o vídeo com calma. Não faça nada com muita pressa, não faça nada muito de qualquer jeito, tá bom? Faça com carinho aqui para as coisas poderem fluir para você também. Bom, para quem já sabe, vai ser mais fácil, né? Para quem não sabe, pode ser que soe um pouquinho estranho aqui, mas já disse, né? Como a gente vai focar um pouquinho mais aqui na resolução da questão, se você sentir que falta um pouquinho de teoria para você poder entender melhor as coisas aqui, você pode entrar em contato com o professor, onde no curso, por exemplo, de Excel do professor, eu fico quase 1 hora debatendo aqui a fórmula C, né? Com as possibilidades que ela gera. E aqui nós temos o que então? A primeira parte da fórmula, que é um teste lógico, uma análise que nós temos que fazer, né? Depois tem a resposta caso essa análise seja verdadeira e a resposta caso essa análise seja falsa. Um teste que nós temos que avaliar e se esse teste, se o que está escrito ali no teste for considerado verdade, a gente vai responder com o que está nessa primeira parte aqui. Se o que está no teste é considerado falso, nós vamos responder com o que está na segunda parte, tá bom? O teste, ele está escrito se A5 é maior que B5. Então a gente tem que ir para a planilha, ver o que tem nessas duas células e fazer essa comparação. Em A5 está o número menos 2. Vai pensar aqui comigo agora, ó. Menos 2. E a pergunta é se menos 2 é maior. E aí, em B5, está o número 4. Então, aqui está o resumo da obra, pessoal. A pergunta, basicamente, aqui, que está no teste, que você tem que julgar, que você tem que avaliar é: menos 2 é maior que 4? Se você quiser um tempinho legal para pensar, pode pensar, mas eu acredito que você vai chegar à conclusão, não vai demorar muito tempo para entender que esse teste, isso aqui na verdade, né? Esse teste aqui, ele é falso. O que está escrito aqui não é verdadeiro. O que está aqui é falso. Menos 2 não é maior que 4. Então o teste é falso. Como o teste é falso, então a gente adota essa segunda parte como resposta. O que está na segunda parte? Está escrito lá B3. E aí quando eu olho para B3 é um número 22. E é isso que o Excel vai responder, porque aqui já é o que o Excel vai gerar como resposta, né? Aqui já é o que o Excel vai apresentar no fim das contas aqui para a gente, 22, e não 55, como a questão estava projetando ali inicialmente para a gente. Então essa 136 está errada aqui para nós, pessoal. Começamos aqui com uma questão errada, hein? Começamos já com uma questão que não é verdade. Vamos para 137. Ela vai trazer para nós um assunto aqui dentro do Excel que é sempre muito importante respeitar, que é o assunto de gráficos. E não é difícil, sabe, gente? Tem muita gente que fica muito receosa. Ah, esse negócio de gráfico, eu já vi lá na matemática, esse negócio é embaçado. Não, a matéria gráficos no Excel é muito tranquilinha, muito sossegadinha. Vocês vão ver que é uma paz aqui pra gente. E ela se resume principalmente em entender como um gráfico funciona e quais os tipos elementares de gráfico. Basicamente assim, tá? Como funciona o gráfico. Essa questão, por exemplo, é como ele funciona. Essa questão a CESP também fez em 2023, né? E ela, vamos lá, ó, considerando a figura precedente, em que são ilustrados uma planilha, o respectivo gráfico de pizza aqui elaborado no Excel, julgue. E aí vem a frase sagrada. Após o gráfico ser criado,
uma alteração dos percentuais da coluna B da planilha alterará automaticamente a distribuição das áreas no gráfico de pizza. Resumo da obra. Resumo da questão. Se eu mudar aqueles números lá em cima, o gráfico vai ficar diferente aqui embaixo também. Se eu mudo os valores lá, a disposição do gráfico fica diferente aqui para nós. E aí, pessoal? E aí, queridos e queridas? Aqui você tem que marcar, pessoal, como certo. Com certeza certo, tá? Deixa eu explicar para você. O gráfico, ele é a representação visual de alguns dados. Ele surge a partir de alguns dados, né? Tanto é que para criar o gráfico, nós temos que selecionar aqueles dados ali, né? E pedir para que o gráfico seja criado. O gráfico surge a partir daí. Pois bem, só que mesmo após ele criado, ele continua vinculado a esses gráficos. Jovens, o gráfico ele não é uma imagem congelada, tá? Ele surge a partir de dados e ele permanece vinculado a esses dados. Se eu altero as informações ali, a distribuição do gráfico muda, tá? A distribuição do gráfico altera. Então, exatamente, esse é o tipo de questão que pergunta como se comporta um gráfico. E o gráfico ele se comporta sendo alterado caso, né, também se altere o conteúdo que o gerou aqui para nós, pessoal. Certinho essa 137, que até explicou o tipo de gráfico que é esse, né? Que é gráfico do tipo pizza. Mas tem questões que perguntam se você sabe o nome daquele tipo de gráfico, como é o caso da questão 138. Olha lá. Essa aqui a CEF perguntou em 2021 para a Assembleia Legislativa do Ceará. O gráfico a seguir, elaborado no Excel, representa a necessidade de funcionários em uma obra por mês de execução. O tipo de gráfico mostrado no texto ele vai conseguir ser elaborado no Excel com qual comando? E aí nós temos lá, ó, coluna 2D, área 2D, pizza 2D, barra 2D ou linha 2D. Que gráfico é esse, minha gente? Que gráfico é esse? Olha só, toda vez que você lá no Excel ou numa questão de prova se deparar com esse tipo de gráfico que tem esses postes em pé, essas pilastras em pé, o nome deste gráfico é colunas. Sempre colunas, tá bom? As pilhas estando em pé são colunas. E nesse caso aqui, ainda enfatizando, são colunas em 2D. Por que a gente fala 2D, professor? Porque a gente vê elas de frente, né? Eu só consigo ver altura e largura, apenas duas dimensões, apenas dois valores. Tem coluna 3D, professor? Tem coluna em 3D, que é quando ele mostra a coluna um pouquinho de ladinho. Porque aí eu consigo ver a altura, a largura e a profundidade também da coluna. Aí eu consigo ver ela em 3 dimensões. Aliás, tem vários desses daqui, tem em 3D pra gente, tá bom? Só lembrando que se nós deitarmos essas colunas, colocarmos elas deitadas, aí elas não se chamam mais colunas, elas passam a ser chamadas de gráfico de barras, tá? Então esses mesmos postes deitados, aí passam a ser gráfico de barras então, tá bom? Gráfico de barras aqui para nós. Temos também o gráfico de pizza, que já vimos na questão anterior. Tem aqui o gráfico de linha, né? Gráfico de linha, gente, é aquele gráfico que a gente costuma ver nas eleições, né? Onde tem uma linha que vai acompanhando, sabe aquela linha que vai acompanhando as intenções de votos e tudo mais, né? Ela acompanha o quanto um item está evoluindo ou está involuindo durante um período, né? É o gráfico de linha para nós. E o gráfico de área é com o mesmo traçado do gráfico de linha, mas ele tem todo um preenchimento aqui embaixo. Não fica só a linha. Fica todo um preenchido aqui embaixo também. É o mesmo traçado da linha, mas com um preenchidinho aqui embaixo para nós, tá bom? Então tá aí todos os gráficos aqui da questão. O professor faz questão de lembrar cada um deles aqui para facilitar aqui quando vocês encontrá-los por aí. Tá bom, jovens? 139. Ó, se você assistiu a aula anterior de Excel, você saberá responder essa questão porque ela foi perguntada na aula anterior.
tá? Ela foi tema de questão na aula anterior, mas aqui eu trago novamente ela, porque a CESP pergunta ela o tempo todo, jovem. A CESP pergunta ela direto. Então, não foi um caso fatídico, um caso raro que a gente viu na questão anterior. Aqui está de novo, ó. O usuário do Office deseja criar no Excel uma lista suspensa ali. Que nem, olha aquela imagem ali. A lista suspensa é isso aqui, ó. Né? Uma listinha que se abriu ali, ó, para a gente poder escolher o sexo ali da pessoa, ó, da Ana Cris ali, ó. Aí tem as opções masculino e feminino, né? Olha lá, ó, de modo a permitir a seleção das entradas masculino e feminino, restringindo a entrada de dados para que o usuário da célula, para que o conteúdo da célula seja preenchido a partir da seleção de um desses valores. Então a banca está falando o seguinte, ó. Eu criei essas duas possibilidades aqui, que é para a pessoa, na hora de preencher, ela escolher uma dessas e o Excel não autorizar que ela digite alguma outra coisa. Então a pessoa, ela viu errado o campo ali, ela achou que era o campo da idade, colocou a idade dela. O Excel não vai aceitar. Não, aqui você escolhe ali masculino ou feminino, tá bom? É o que a questão está propondo aqui para nós. Para criar este menu suspenso, o usuário deve usar qual funcionalidade aqui do Excel, jovens? A. Filtro avançado. B. Autofiltro. C. Tabela dinâmica. E D. Validação de dados. Ih, quero ver quem já viu a aula anterior e sabe do que está rolando. Esse aqui é um botão que a gente então já viu. Que, ó, olha o que a questão está pedindo. Que faz com que o Excel só aceite valores pré-determinados por mim. Se eu tentar colocar qualquer coisa que está além do que eu determinei para o Excel, né? O cara tentou digitar um número ali, o Excel não vai aceitar, tá? E ele não vai validar essa informação a mais. E é por isso que esse botão é o famoso validação de dados. Validação de dados é o botão no qual nós restringimos o conteúdo, os dados que vão ser inseridos em uma célula. É o botão no qual eu chego para o Excel e falo, só aceite isso nessa célula. Repito o que eu disse na aula passada. Aqui podem ser regras de números, regras de texto, posso criar listas, onde dentro dessa lista o Excel só aceita o que está nessa listinha aqui. Validação de dados consiste nisso, muchachos e muchachas. Por isso, alternativa D nessa 139, tá bom? Muito bem. 140. Olha aí, ó, mais uma questão sobre um botãozinho escondido aqui do Excel, mas que é cobrado às vezes e a galera fica viajando na nomenclatura desse botão aqui. Supervisor de coleta do IBGE CESP 2021. Venham, ó. No Excel, para tornar fixo o cabeçalho de uma tabela, ou seja, para manter visíveis linhas ou colunas durante a rolagem de uma página, eu devo percorrer na faixa de opções qual caminho? A. Eu vou lá na guia layout da página e escolho área de impressão. Eu vou na guia inserir e escolho quebras. Eu vou na guia fórmulas e escolho mostrar fórmulas. Eu vou na guia exibir e escolho congelar painéis. Ou eu vou na guia exibir e escolho zoom na seleção. E aí, queridos e queridas, o que marcar aqui? Pense, reflita. Vocês entenderam o que a questão está propondo? A questão está propondo que tem lá, por exemplo, uma primeira linha da planilha. A primeira linha tem o cabeçalho com as informações principais lá da planilha. Mesmo que eu vá lá para baixo da planilha, eu quero que essa primeira linha continue aparecendo. Continue surgindo ali para nós. Porque naturalmente não é assim que é, né? Naturalmente, quando a gente vai para baixo na planilha, as linhas vão sumindo ali em cima, né? Elas vão ficando lá para o alto, vão sumindo, vão desaparecendo. Aí eu tenho que, às vezes, voltar lá para consultar a primeira linha de novo. Eu quero deixar a primeira linha sempre aparecendo, sempre visível. E para poder fazer isso, gente bonita, para poder fazer isso, aluno e aluna querida, nós escolhemos a opção congelar painéis, porque congelar é isso. Congelar é manter
sempre visível, sempre aparecendo, tá? Eu posso congelar a primeira linha, e aí a primeira linha fica aparecendo o tempo todo. Eu posso congelar a primeira coluna, e aí a primeira coluna fica aparecendo o tempo todo. Eu posso congelar toda uma região da planilha, e essa região fica aparecendo o tempo todo. A gente chama essa região de painel. Tá? Então lá na guia exibir, pouquinho mais para a direita, já quase lá no fim do Excel, tem esse botão chamado congelar painéis, e lá você escolhe o tipo de congelamento. Só deixando claro que congelar é só simplesmente manter visível, tá? Congelar você pode continuar escrevendo o que você quiser naquela linha. Congelar não é bloquear a linha ou qualquer coisa do tipo, é simplesmente manter ela aparecendo o tempo todo, tá? E aí, gente, como aqui a gente está bem focadinho na resolução das questões, né? Como a gente está bem focado aqui em resolver aqui, numa outra oportunidade eu vou comentando sobre esses outros botões aqui, porque cada um deles aqui vai tomar alguns minutos da gente para poder entender, né? Então vamos focar aqui naquele que responde a questão, a gente aprende sobre ele, e em outras oportunidades nós vamos aprendendo sobre outros botões, tá bom, gente linda? Beleza? Vamos nessa? Vamos continuar aqui. 141. Polícia Federal em 2018, cargo de perito. Vou só aqui abrir a minha janela. Eu vou te falar, gente. Tá um calor do brabo aqui, sabe? Calor do brabo. Hoje tá muito quente e o ventilador aqui, sei lá, parou de funcionar. Vou falar pra você, viu? Só acontecer um calor que essas coisas acontecem. Parou de funcionar o ventilador aqui. E aí vai ter que ser na base da janela. Torcer para não ter bagunça aqui do lado aqui. Em cada item é apresentado uma situação, tal, aquela introdução padrão que às vezes serve para várias perguntas ao mesmo tempo no Excel, né? E vamos lá para a pergunta que nos interessa, ó. Com o uso de uma planilha no Excel, será realizada a soma de dois valores numéricos, advindos de duas planilhas diferentes, mas ambas estão no mesmo arquivo. A fórmula de soma será inserida na célula. Preste bem atenção, porque a ideia aqui também é confundir o candidato, dar um nó na cabeça dele, tá? Ó, será inserida na célula A1 da planilha Plan1, e os dados que serão somados estão na célula A1 da Plan2 e na A2 da Plan1. Nessa situação, a fórmula correta a ser inserida na célula A1 da Plan1 é soma, abre parênteses, Plan 2, exclamação A1, ponto, vírgula, A2. Essa aqui eu acho melhor você pausar o vídeo e pensar com calma, hein? Essa daqui não é tão simples assim para você olhar de qualquer jeito e responder de qualquer jeito. Essa aqui é melhor se acalmar para a resposta, hein? Se acalma, menino, se acalma, menina. Pensa um pouquinho, porque eu vou resolver aqui agora partindo do princípio que você pensou e tentou raciocinar. Tá? Na última aula, a gente também usou informações aqui para resolver essa parada. Digo para vocês, essa questão ela está certa. Certa, tá bom? Bom, abrimos a fórmula soma, normal, né? E o que acontece? Lembrem-se que eu estou, nesse momento, essa fórmula ela está sendo colocada na célula A1 da Plan 1. Então, eu estou na Plan 1. Né? E aí eu quero pegar, nesse momento, um valor que está na célula A1 da Plan 2. E aí o que eu tenho que fazer? Tem que fazer aquilo que eu expliquei na aula passada. Você coloca o nome da planilha, Plan 2, exclamação e o nome da célula, A1. E aí o Excel passa a entender que você quer trabalhar com os valores da célula 1 que estão lá na outra planilha, na Plan 2. E aí essa outra célula, a célula 2, é da planilha que eu estou, da Plan 1. Então não precisa citar o nome da planilha porque eu já estou nela. É a própria planilha onde eu estou escrevendo a fórmula. Então basta escrever a 2, que aí o Excel já entende automaticamente que é dessa planilha aqui. Quando eu preciso mencionar uma célula de uma outra planilha, eu tenho que fazer isso. Nome da planilha, exclamação, nome da célula. Mas se eu preciso mencionar uma célula da própria planilha que eu estou, é só colocar o nome dela, que é o caso que ele fez aqui no final. Ele simplesmente escreveu A2. 141, então, gente, tá certinha, tá bom? Tá bonita aqui para nós. A 141 tá certa. Vamos para 142. CESP 2018. A fórmula menor 2 pontos B6
permite determinar o menor valor cotado entre as lojas pesquisadas. Aqui faltou só aquela planilha para o contexto, que é uma planilha de algumas lojas ali, né? Mas basicamente, entenda aqui a questão. A fórmula menor B2, B6 permite determinar o menor valor dessas células aqui. E aqui, jovem, se você conhece legalzinho já as fórmulas tradicionais do Excel, provavelmente você vai marcar isso aqui como errado, tá? Primeira coisa, se eu quero um menor valor entre um determinado conjunto de células, a fórmula que a gente usa aqui é a fórmula mínimo. Mínimo. Se aqui tivesse mínimo B2 até B6, aí sim, a fórmula mínimo é para achar o menor valor de uma relação aqui de células. Você informa as células e o Excel vai falar, ó, das células que você me falou, o menor valor é esse, o mínimo é esse, tá bom? E para que serve a fórmula menor, professor? Para quem não sabe, a fórmula menor é uma fórmula que a gente usa para encontrar uma posição numa ordem de números, numa classificação de números. Se o cara escrever isso aqui, inclusive, menor B2 até B6, isso aqui vai dar erro no Excel. Porque a fórmula menor, ela exige que você informe a posição que você quer na hora ali, né? Então eu tenho que fazer mais ou menos assim, ó. Menor, né? Menor, B2 até B6. E aí depois tem que acontecer isso aqui, ó. Eu tenho que botar um ponto, vírgula, e a posição que eu quero. Por exemplo, se eu coloco aqui o 2, o Excel acabou de entender que eu quero o segundo menor de B2 até B6. Se fosse o número 3, o terceiro menor de B2 até B6. Estão entendendo? A fórmula menor, ela perde esse númerozinho no final, porque esse número será a posição que o Excel solicita, que o Excel exige aqui da gente, então. E se você não coloca essa posição, dá erro. Tá bom? Muita gente, pessoal, confunde a fórmula mínima com a fórmula menor. Guarde esse aviso que eu estou te dando, pega o material de apoio, coloca lá nas suas anotações. Mínimo é sempre o menor número de todos. E menor é uma posição específica que é colocada ali dentro da fórmula. Se não botar a posição, dá erro. Tá bom? 142, então, naturalmente, está errada, tá, gente? 143, olha lá. Concurso do INSS. Ó. Alô, você que está assistindo essa aula do professor porque está mirando o INSS, hein? Ó, aqui, ó. Prova de 2016 do INSS aqui, ó. Olha lá. Fábio, servidor do INSS, recebeu a listagem dos 5 últimos rendimentos de um pensionista. E para que fosse calculada a média desses rendimentos, ele inseriu os dados no LibreOffice Calc, que não é o Excel o tema, que é o Calc. Tá tudo bem, porque as fórmulas são as mesmas, conforme a planilha ali, ó. Nessa situação, por meio da fórmula mede A1 até A5, ponto vírgula 5, inserida na célula A6, Fábio poderá determinar corretamente a média desejada. E aí, jovens? Olha, eu gostaria muito que você olhasse isso aqui e cravasse isso aqui como claramente errado. Por 2 motivos. Primeiro que a fórmula mede não é para tirar média. Essa também foi uma das últimas questões da aula passada, né? A fórmula mede não é para média. A fórmula média se escreve média. Média não. Média é para encontrar a mediana, que é um valor central numa lista de valores. Toda uma relação de valores, qual que é o valor que fica bem no meio dessa lista ali, né? Essa é a mediana. E mesmo que aqui tivesse escrito média, não ia dar a média do salário do povo, porque aqueles 5 ali no final ali ia produzir um resultado todo deturpado. Porque o Excel, se tivesse aqui a fórmula média, o que o Excel ia fazer? Ele ia pegar esses 5 salários e incluir também o número 5 e ia tirar uma média de 6 números. Entre esses 5 salários e o número 5 também. E aí ele ia somar tudo e tirar a média. E dividir depois, né? Então ia ficar muito deturpado. Nem se fosse média aqui tava bom, pessoal. E essa fórmula não é para isso. Mede é para achar a mediana, tá bom? 143, errada. E agora vamos para 144, a última questão desta nossa 10ª aula.
E, repito, hein, este curso está chegando a um final histórico. Prepare-se porque a última aula o professor vai trazer muitas novidades para vocês. Vou fazer mais coisas só do que resolver questões. Vou trazer dicas aqui para enfrentar a CESP, dados estatísticos sobre a CESP. E vou resolver questões de 2024 sobre a CESP também. Ó, vai ter coisa muito bacana na nossa última aula. Fique esperto. Olha lá, ó. No Calc, essa que foi para o TRE do Pernambuco. No Calc, para se eliminar casas decimais de um número, eu uso qual função? Função combina, função EXP, função radianos, truncar ou soma C. Eu quero cortar casas decimais de um número, pessoal. Conhece a função que faz isso, meu amor? Conhece a função que faz isso, minha belezinha, meu menino, minha menina? Não conhece? Então vou te apresentar. Muito prazer, eu sou a função truncar, tá? Eu vou colocar aqui agora um exemplo para você ver como é que funciona a função truncar. Imagina que na célula A1 da planilha tem esse número aqui, ó, 28,37949, tá? Esse é um número que está na célula A1. E aí eu quero reescrever esse número em outro lugar, por exemplo, na célula B3. Eu quero reescrever esse número, mas com apenas 3 casas depois da vírgula. Com apenas 3 casas decimais. Então eu posso escrever isso assim, ó, truncar. Aí, dentro da fórmula, você informa onde que está esse número. Então, por exemplo, A1. Pega um número que está lá em A1. E, por fim, ó, você vai escrever aqui quantas casas decimais você quer que permaneçam. Quantas casas decimais você quer que fiquem. Então, por exemplo, 3, ó. 3. Prontinho. O Excel ele vai pegar o conteúdo que está lá em A1 e vai reescrever aqui com 3 casinhas depois da vírgula. Ele vai escrever 28,379 aqui para a gente, então. Então é para reescrever aquele número cortando casas. Só lembrando que a fórmula truncar ela não faz arredondamentos matemáticos, viu? Isso aqui é uma pegadinha. Tem uma outra fórmula que corta para fazer arredondamentos, que é a fórmula arred. A fórmula truncar é um corte seco de casas, sem nenhum tipo de arredondamento matemático, tá bom? Você coloca ali o número ou a célula onde está o número e quantas casas decimais você quer que fiquem, você quer que permaneçam aí pra gente então, tá bom? Alternativa D na 144. Então, meus jovens, eu aguardarei vocês para a aula onde nós encerraremos essas 150 questões e onde eu estarei preparando muitas surpresas legais para você. Uma dessas é que essa aula será ao vivo. Essa daqui não está sendo ao vivo. Eu sempre gravo ela um pouquinho antes de entrar aqui para o YouTube, porque depois eu tenho aulas presenciais à noite. Mas eu reservei um dia para essa aula ao vivo, tá bom? Segue o professor no Instagram e entra no nosso grupo do WhatsApp que eu vou avisar a vocês do dia e da hora dessa aula finalzona ao vivo aí então, tá bom? Encontro vocês lá. Valeu pela participação hoje, galerinha. Muito obrigado, espero poder ter ajudado vocês mais um pouquinho. Grande abraço. Tchau, tchau.